Boa noite, meus irmãos. Como preparação para os nossos pensamentos, para a nossa oração inicial, nós vamos ler trechos de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Inspiração, que se intitula Buscando a Felicidade. A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. O primeiro passo, porém, para a aquisição de semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis que nos regem para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. Tudo aquilo que amontoamos no mundo em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízos dos outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o espírito. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando é em circulação em benefício de todos. Em razão disso, saibamos dar do que somos e distribuir daquilo que retemos em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Vamos orar. Deus nosso Pai, Senhor de toda justiça, misericórdia e bondade para com todos os seus filhos. Estamos, Senhor, mais uma vez aqui reunidos, nesse momento diferente, de forma virtual, para rogar a Ti, Senhor, a inspiração para as nossas vidas, os exemplos, as mensagens que podem, Senhor, acalmar, abrandar ainda as angústias, as dúvidas, as incertezas, as inquietações, Senhor, que ainda dominam os nossos corações aqui na terra. Que possamos aproveitar, Senhor, dessa meditação, que seremos nessa noite simplesmente, pobremente mediadores de uma reflexão, que possamos, Senhor, angariar mais fé, agregar, Senhor, mais esperança para a nossa alma, para a nossa vida. Ajuda-nos, protege-nos e inspira-nos, Senhor, a fazer essa meditação e que ela toque a todos os nossos corações, principalmente, Senhor, desta que vai ser, nesse momento, que vai ter a responsabilidade de fazer esta reflexão, que sou eu. Ajuda-nos, Senhor, ampara-nos e abençoa-nos, que assim seja. Quando na oração eu faço um pedido que acima de todas as coisas eu possa também receber as bênçãos e compreender o que Emmanuel quer dizer, porque a mensagem que vai ser a base das nossas reflexões nessa tarde é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, é uma mensagem psicografada por Chico Xavier, ela está no capítulo 20, chama-se Prescrições de Paz. E quando eu orei a Deus e pedi que Ele me ajudasse, me inspirasse nesse momento, é porque prescrição de paz é uma receita de paz, é uma regra de paz, são normas de paz. E Emmanuel, ao fazer isso, ao dar o título a esta mensagem, ele parte da reflexão de uma mensagem de Jesus, uma frase de Jesus que está em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Muitos de nós têm muitas dificuldades, muita dúvida, muitas incertezas do que será o amanhã. E acho que até tem uma música
que fala mais ou menos isso. O que será o amanhã? Quando, na verdade, nós temos que começar a partir de hoje a plantar os frutos e para colhermos os frutos para o amanhã. Então, nesta mensagem, em que Emmanuel usa uma passagem do Evangelho, em que Jesus diz: não vos que inquietei com o dia do amanhã, ele nos traz uma receita. Como um médico, ele prescreve uma receita. A forma como nós podemos guardar a paz dentro de nós, trazer a paz para dentro de nós e fazer florescer dentro de nós a paz, a verdadeira paz. E Emmanuel começa assim na sua mensagem: na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tantas vezes, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Nesse momento eu repeti uma palavra para mim, quando eu estava a estudar, e falei assim: tempo, tempo, tempo. Como ele é perigoso e como ele é bom para nós. Como ele é perigoso, porque podemos, na nossa imprevidência, nesta inquietação quanto ao amanhã, quanto ao futuro, o que será de nossas vidas? Será que conseguiremos? Como somos jovens, temos pressa que o futuro chegue e que se torne presente. Quando estamos mais não tão jovens, ainda temos uma outra inquietação. E o medo do futuro. Quando chegará, o nosso momento de enxergarmos a nossa vida, quando nosso tempo é puxado, quando se fecha um tempo. Tanto jovem quanto uma pessoa mais velha, porque quando jovem nós achamos que somos eternos quase, Nossa vida não tem fim. Tanto que sempre fica na minha cabeça, ou melhor, no meu coração, quando eu às vezes vou a um velório de um jovem e vejo outros jovens muito abalados, eu tenho a impressão de que eles se acham nesse momento tão invencíveis, tão imbatíveis, que uma perda dessa lhes tira o chão. Porque se acha que tem sempre muito tempo e ao mesmo tempo quer se andar rápido com o tempo. Nessas duas questões, nesses dois momentos de nossas vidas, podemos ser imprevidentes, podemos perder tempo. E tempo. Na verdade, a mensagem de Emmanuel, que ele trabalha essa mesma mensagem mais ou menos em 3 outras mensagens, ele usa não vos inquieteis, essa passagem do Evangelho, mas em 3 outras mensagens, tem uma mensagem em que ele começa dizendo, que é a mensagem chamada Olhai os Lírios, que está no livro Aulas da Vida, no capítulo 5, e ele começa mais ou menos dizendo que a mensagem Olhai os Lírios, que o não vos inquieteis está na mesma passagem do Evangelho, ele diz: a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas. É assim que nos comportamos muitas vezes em nosso tempo. Temos inquietações que tornam o nosso tempo improdutivo, desfavorável. E ele dá a receita para que isso não aconteça. E Emmanuel fala assim: corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e no progresso de todos. Então, Emmanuel começa na sua prescrição, na sua receita de paz para nós, dizendo que nós temos que corrigir em nós as nossas falhas, as nossas fragilidades, os nossos defeitos, como eu coloco, os nossos pecados favoritos, naqueles em que são suscetíveis de acerto, de conserto, de um novo rumo. E ele ainda diz assim: existem algumas falhas nossas, algumas fraquezas que ainda não conseguimos suprimir, que ainda não conseguimos vencer. Mas
isso não pode nos estagnar, nos parar, nos tornar passivo nesse momento. Porque se podemos acertar na nossa casa que está em obra um quarto, não vamos esperar para termos recursos para a casa inteira. Comecemos a ajustar o quarto. Se o recurso que temos para as nossas obras, para a nossa obra na casa que está muito ruim, se é para o quarto, comecemos com o quarto. E vamos conseguir aos poucos ir ajustando as outras obras para a nossa casa ficar o ideal de nossas vidas. Assim é com a nossa encarnação. Temos que fazer o possível para conseguirmos vencer as nossas falhas. Falhas possíveis de serem vencidas. Mas aqueles pontos que ainda não temos condição de suprimir, vamos dar o melhor na nossa vida para aproveitar todo o tempo, diminuindo essas inquietações improdutivas. Continua Emmanuel. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Então ele diz que é preciso em nosso caminho ter calma, ter tolerância com as pedras que são colocadas, que se aparecem, muitas até colocadas por nós mesmos. E outra questão que ele nos alerta para uma boa receita de paz, que a gente entenda que o outro também tem as suas dificuldades e que também precisamos ter tolerância com os limites que o outro também, assim como nós, carrega. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçarmos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobreviver. Nesse momento, existe uma outra mensagem de Emmanuel, quando ele trata da mesma passagem do Evangelho de inquietações, a mensagem chamada Saibamos Confiar, em que Emmanuel fala assim: urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Existem duas mensagens de Humberto de Campos. Eu até estou seguindo uma dica que a Laura me deu. Procure histórias para exemplificar, para mostrar um pouco do que Emmanuel reflete no texto na sua mensagem. E existem duas passagens no livro de Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, uma que está no capítulo 11, Serviço e Tempo, e outro que está no capítulo 16, né, do mesmo livro. Eu vou começar pelo capítulo 16, que é a história de um homem chamado Belarmino Bicas, em que ele, conversando com um amigo, ele pede a esse amigo, lembra a esse amigo, um fato da sua vida, aliás, a sua vida, do tempo em que inquietações improdutivas, em que intolerâncias com os outros, em que as ofensas que ele sofreu, quanto tempo ele perdeu. Não vou ler a mensagem inteira, mas só alguns momentos para nos colocar nesse lugar e para nos observarmos de que nós não podemos, como disse Emmanuel, recolher clichês de sombras para as nossas vidas. Diz assim Belarmino Bicas, quando vai contar a sua história e que ele pede que esse espírito, né, na comunicação, fale para os homens. Ele diz assim: acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Olha a clareza e consciência desse homem. Aí ele diz, desse tempo, ou seja, 20 anos ele tinha como espírita. Aos 38,
ele conheceu, né, o Evangelho, a doutrina espírita. Ele diz assim: os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 anos que ele tinha nesta encarnação. Prestemos de novo atenção. Bellarmino desencarna com 58 e na conversa, no diálogo com esse espírito, com esse companheiro, ele diz que ele suprimiu de sua vida, desencarnou com 58, suprimiu 22 anos com inquietações, com questões pequenas, né? E ele perdeu isso. Ele, da cota de 80 anos, ele perdeu 22. E quando desencarnou, regressou à parte espiritual na condição de um suicida indireto. E ele começa a dar alguns exemplos. E ele diz para o espírito: conte o meu caso. Na hora da comunicação, relate o meu exemplo para os outros. Conte o meu caso para quem esteja aí carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique às pessoas na terra que mau humor também mata. Olha só como é perigoso o tempo que nós perdemos com pequenas coisas. Ele diz: com azedume, bobagem do azedume, com a intolerância, com zangas sistemáticas, com a ausência do perdão, da paciência, da serenidade com o outro. E ele fala, aí o espírito vai contar, né, na psicografia, vai contar esse exemplo de Bellarmino. E ele diz assim: Bellarmino Bicas retratou, exemplificou algumas questões que ele perdeu nos 22 anos, o que ele angariou nos 22 anos que ele abortou dos 80. Ele diz assim: foram números de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Foram 22 anos remoendo inquietações, quebrando a paz, de tal forma que ele adoece, que ele chega no plano espiritual como um suicida indireto. Só alguns exemplos para vocês e para todos nós, para que nós possamos fazer uma reflexão do nosso tempo, das nossas inquietações, da nossa imprevidência. Ele diz assim: de 1936 a 56, foram 1811 contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Foram 1801 com desgosto com os filhos, genros e noras. 1303 por incompatibilidade no trato com os colegas. 614 por mal entendidos com vizinhos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 777 desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. Tem muitos outros exemplos aqui de Bellarmino, mas alguns parece que a gente se coloca, né? Quantos de nós às vezes não se aborreceu com um motorista no ônibus, dirigindo na rua, né? Com o trânsito,
com um sinal que não abre, com alguém que fura o sinal, com alguém que atravessa na nossa frente, que está do lado esquerdo e vai para o lado direito, está do lado direito e vai virar à esquerda. Né? Quantos de nós não usou já a buzina mais do que uma seta de um carro? Quantos de nós já não perdeu a paciência, já não se sentiu melindrado? Esta é uma palavra muito perigosa e é um sentimento muito perigoso, porque nós, assim, muitas vezes nos sentimos ofendidos, desacatados, desagradados, diminuídos por um nada. Esta é uma realidade. Quantos de nós não se melindra porque alguém esqueceu de dar um aviso, porque alguém não ligou, porque alguém não o procura, porque alguém naquele ano especificamente esqueceu do seu aniversário? Quantos de nós não adoece com inquietações improdutivas? Tempo, tempo, tempo. Quanto nós já perdemos de tempo? E Emmanuel diz assim: aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda a natureza, e se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. E é aí que eu vou passar a contar uma outra história, de alguém que assumiu um compromisso. A mensagem chama-se Serviço e Tempo. O personagem que Humberto de Campos nos traz chama-se Juversina Trajano. Essa mensagem eu já li há muitos e muitos anos, e hoje eu saí atrás dela para saber em qual livro estava de Humberto de Campos. É uma história de uma mulher que, como nós, vem com uma responsabilidade em nossa vida, em nossa encarnação, e até encontramos essa oportunidade de resolver, de atender aquilo que nós quase que assinamos num contrato espiritual, quase não, que assinamos num contrato espiritual, de cumprir uma missão. Assumimos um compromisso com aqueles que foram os nossos fiadores, e assumimos um compromisso com a nossa encarnação, de aceitarmos uma missão. Juversina Trajano, ela veio à Terra com uma missão, né, que era a de receber 80 espíritos. Ela era também, como o Bellarmino, uma espírita fervorosa, sabia-se reencarnada para o desempenho desta tarefa, socorrer crianças desprotegidas. Eram 80 espíritos que ela assumiu o compromisso. Ela começou a esta tarefa de abrigar, porque a missão dela era de abrigar 80 crianças, de faixa etárias diferentes, não importa. Mas ela recebeu a missão de orientar, de guiar, de proteger, usando hoje um termo muito utilizado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, quando crianças são temporariamente afastadas dos seus lares, porque os pais são juridicamente desprovidos da possibilidade de cuidar, de educar, de abrigar essas crianças na orientação. A lei diz, no Estatuto da Criança e Adolescente, que se eu não estou equivocada é de 1990, ela cria, entre várias possibilidades de proteção e garantia, proteção integral à criança, acolhimentos. Então, usando uma linguagem atual, né, porque nessa época eram orfanatos, usando uma linguagem atual, acolhimentos, são instituições de acolhimento. Então, essa senhora, ela assumiu o compromisso na vida dela, na encarnação, de receber 80 espíritos, abrigar, acolher,
80 crianças e encaminhar esses espíritos sofredores e que precisavam, careciam desta atenção. E assim ela começou a sua tarefa, diz Humberto de Campos, com 32 anos. Ela diz: iniciou com êxito a construção de um lar para os rebentos do infortúnio. O empreendimento, lançado por ela em terreno fértil, encontrara a melhor acolhida. Corações nobres ajudaram, colaboraram, cada vez mais apareciam mãos e recursos imprescindíveis para que isso pudesse acontecer. Humberto de Campos coloca aqui facilidades, ofertas, dinheiro, cooperação. Tudo apareceu para ela, para que ela pudesse fazer acontecer o seu compromisso espiritual. Em 5 anos, depois dos 32, em 5 anos, ela tinha erguido um vasto domicílio, simples, sem penúria e confortável, sem excesso. Mas ela não se satisfez, ela era muito exigente, ela queria dar muito, um lar com muito conforto, com muito cuidado, ela pensava em cada detalhe, ela era muito exigente, muito cuidadosa. E só que esse cuidado excessivo, esta inquietação de poder oferecer o melhor para essas crianças que estariam por vir para ela, lembrando, eram 80, ela foi cada vez mais, sempre querendo mais. E aí ele diz aqui, depois do edifício acabado, ela quis aumentar. Efetuados numerosos acréscimos, reclamou mais terras. Compradas terras, decidiu formar pomares. Multiplicou-se campanhas, projetos, apelos, doações, mas não ficou nisso. Resolveu modificar por várias vezes o sistema de água, de iluminação, a estrutura das paredes, os tetos, os pisos, tudo. E 26 anos se passaram. 26 anos e todo esse tempo em que ela se desdobrou em pormenores e pormenores, diz Humberto de Campos. Bom, o que acontece? Ao final, diante dela mesma, né, após a sua desencarnação, ela ouvindo uma preleção, ela fala assim: irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me mantenho fiel às obrigações que abracei? O interlocutor fixou inesquecível gesto de brandura e respondeu com a bondade de um pai que aconselha uma filha. Sim, minha irmã, você tem sido muito exata no programa traçado, tem trabalhado e sofrido pela obra. Perdão, ela não tinha desencarnado. Mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou sobre o espanto geral. 30 espíritos dos 80, necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você se comprometeu a socorrer e educar, são agora delinquentes de novo. 2 são obsediados perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias. E os restantes, 22, se encontram internados em diversas cadeias. Esta mulher, sem dúvida nenhuma, tinha excelentes intenções. Ela tinha uma inquietação dentro dela, infelizmente, improdutiva, apesar de ter buscado ser muito produtiva, conseguir muitas coisas para abrigar a esses 80 espíritos, que ela tinha ciência enquanto espírita, que ela tinha esse compromisso, ela quis muito, e o tempo foi passando. Diferente do Bellarmino, ela não chegou ao plano espiritual como uma suicida indireta. Mas como o Bellarmino, ela perdeu um tempo, né, com inquietações tão improdutivas que a paralisou na ação principal, que era o de acolher, educar, guiar e orientar 80 espíritos sofredores. Voltando à mensagem de Emmanuel, é preciso
admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido. Prescrição da paz, a receita que Emmanuel nos dá para que tenhamos paz. E fazendo uma relação com as inquietações que nós temos, inquietações essas que nos tiram a paz. Por isso trata-se a mensagem de uma receita de paz. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir os focos de vibrações em desequilíbrio por meio de reajustamento e trabalho. Existe uma outra mensagem na escola diária em que Emmanuel coloca isso. Nós temos que admitir os nossos erros, como numa prova, como numa escola, nós fazemos vários testes. Alguns nós não vamos muito bem, muitas vezes, às vezes a gente até perde de ano, mas fazendo a relação com uma escola, a escola da nossa vida, que a vida é uma escola para todos nós temos que admitir que não estudamos, temos que admitir que nós não nos preparamos para aquele teste, temos que admitir a nossa culpa diante de pensamentos ou de ações que tenhamos adquirido e realizado. No entanto, ele nos alerta como uma prescrição, como uma receita de paz, que nós não nos permitamos ficar inertes, paralisados. Reconhecer o erro não significa ficarmos estáticos, mas reconhecermos o erro e levantarmos para buscarmos novos testes, novas oportunidades de acerto. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Devemos amar a nossa família, amar os nossos amigos, mas não podemos estabelecer o que é melhor para eles e que forma é essa que temos de amar, que ao invés de deixarmos livres, os prendemos, os amarramos, os quase prejudicamos na possibilidade de conseguir em cada um o seu momento e o seu espaço. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nós não conseguimos fazer uma série de coisas, mas temos uma grande tendência a sempre buscar questionar ou criticar ou não tolerar. Lembre-se de Bellarmino, ele não tolerou uma série de questões, 1000 e tantas intolerâncias. Nada pedir sem dar de nós mesmos. O que ele nos fala é que se nós estamos pedindo, é preciso também dar a nossa parte, fazer a nossa parte. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda que esses não sejam iguais aos nossos, diz Emmanuel. Opiniões, maneiras, afirmações que são específicas para aquelas pessoas podem não ser as mesmas nossas. E isso muitas vezes, de novo, nos tira a paz. São inquietações que são improdutivas. Eu vou repetir essa expressão, porque a mensagem de Emmanuel, ela nos adverte sobre isso, sobre as inquietações que trazemos para o nosso coração, para as nossas mentes, e que, usando uma expressão muito nossa, não nos leva a nada. Essa é a grande questão. Não ignorar as crises do mundo. Essa é muito importante e ele está terminando. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários de melhoria, de burilamento à nossa vida, para que a vida não se transmale da rota que as leis do universo lhe assinalam o rumo da perfeição. O que Emmanuel quis, terminando a nossa mensagem, o que ele quis dizer com o final dessa receita de paz, dessa prescrição de paz? Que ele começa falando das inquietações que nos atormentam de tal forma que nós perdemos um tempo porque elas são improdutivas. A inquietação que nos move para frente é a mesma relação que normalmente eu utilizo
de um pensamento do Paulo Freire, da esperança. Esperança não é esperar, esperança é esperançar, é aventurar, é buscar, é desejar querer ir. A inquietação que nos provoca a mudar, a transformar, ela é perfeita. Agora, a inquietação que nos amarra, que nos prende, que nos condena, que nos faz andar, buscar, e nós não conseguimos realizar aquilo que queremos. Ou a inquietação com o outro, com os erros, intolerantes que somos, sem paciência, não sabemos perdoar o erro do outro, não sabemos, né? Sabemos pedir, mas não sabemos dar. Nosso amor que super protege e impede o outro de crescer. A culpa que corrói o nosso interior e que não nos faz mover e querer mudar o erro que cometemos. Ele diz assim, por final, que aliás é muito próprio o momento que nós estamos vivendo. Não ignorar as crises do mundo. Estamos vivendo um momento muito difícil, não só do nosso país, mas do mundo. Né? O mundo, o planeta, foi assolado por um vírus invisível, um vírus que ainda não descobrimos uma vacina. Já tivemos outros problemas, né, de pandemia no mundo e tivemos muitas perdas. Novamente, em pleno século XXI, um vírus toma conta da sociedade e isso nos inquieta. E muitos estão ficando tensos, nervosos, né? Agressivos, angustiados, depressivos. Ele diz, não ignorar as crises do mundo, mas é preciso reconhecer que precisamos reequilibrar o nosso interior, reequilibrar o nosso próprio mundo. E ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala assim, esculpindo a tranquilidade e a segurança, que são alicerces de compreensão, em alicerces de compreensão, atividade, discernimento e serviço. Esculpir tranquilidade e segurança significa trabalhar, modelar. Como um escultor, ele pegava madeira bruta e esculpia, ele modelava. Então, o que Emmanuel está colocando é que precisamos apanhar o nosso coração, o nosso mundo interior e prepará-lo, modelá-lo, não com angústias, mas modelar com tranquilidade, com segurança, com esperança, com paz, com amor, com fé. E isso vai ser o alicerce, vai ser a base, o pilar para a compreensão, para o discernimento e para o serviço. Ele diz ainda, poderemos assim perceber de pronto que essas crises, não tenhamos dúvida disso, essas crises, como o vírus, o coronavírus, o Covid-19, são fenômenos necessários para a nossa melhoria. Para quê? Ele diz aqui, para que a vida não se tresmalhe da rota traçada pela lei de Deus. O Balde diz que podemos fazer o que quiser, mas nenhum de nós escapa do cumprimento da lei divina. Temos o livre-arbítrio, mas temos, todos nós, que seguir a lei de Deus. Tresmalhar é cair, é se perder. Nós, se tivermos consciência de que esta crise é necessária, que as crises são necessárias, mas se nós prepararmos, moldarmos, esculpirmos o nosso coração, os nossos pensamentos, né, de compreensão, de segurança, de tranquilidade, de esperança, de amor, estaremos assim, não deixando se perder, cair, quebrar, perder o rumo estabelecido para as nossas vidas. Esta mensagem de Emmanuel, ela é muito atual, profundamente atual.
ela nos puxa para uma reflexão muito presente. Eu tenho caído assim várias vezes. Eu acho que Flávio, inspiradamente no início do ano, não que nós não estivéssemos vivendo anteriormente ao Covid aflições, porque estamos num planeta, né, na terra de prova e expiação, mas existem várias mensagens espalhadas na escala das nossas reflexões da tarde ou da sexta ou no domingo, que tratam de um assunto muito específico, das aflições, das inquietações. Essa em especial, Emmanuel nos dá uma receita. Não nos preocuparmos com aquilo que nos aborrece, mais do que isso, com aquilo que nos trava. Não perder tempos com inquietações que não podemos dar conta. Ele inclusive fala das nossas culpas, das nossas fragilidades. Vamos correr, vamos ser produtivos, vamos nos inquietar produtivamente para buscar resolver aquilo que podemos resolver, que está pronto na nossa frente para resolver. E não vamos nos inquietar se ainda, usando uma expressão também muito comum, se ainda não podemos dar conta de algumas situações. Sejamos proveitosos diante das oportunidades que nos aparecem e que, se nos aparece, é porque podemos trabalhar essas oportunidades, aproveitar essas oportunidades. Cuidemos de modelar o nosso coração com estas receitas, com tolerância, com paciência, com doações, com amor, sem perder nosso tempo. Né? Essa e as outras mensagens que tratam da mesma passagem, uma das frases me chama muita atenção e que para mim foi a base de toda a reflexão feita para mim, né? Eu pedi isso na oração para mim. É que Emmanuel nos adverte, em todas as mensagens que ele trabalha no mesmo versículo, ele nos adverte para as angústias, as inseguranças, as inquietações, repito, improdutivas, sem compelir-nos, né, porque elas podem nos levar à ociosidade, à passividade, a uma prisão sem estarmos presos entre grades. Estamos presos em nossas casas, isolados. Saímos ou deveríamos só sair quando necessário. Mas essa não é a pior prisão. A pior prisão é aquela em que o nosso coração se submete, não caminha, não realiza, não ama, não perdoa, não tolera, enfim. Não ama ao próximo como a si mesmo e não ama a Deus sobre todas as coisas. Tudo que nos acontece, a gente sempre diz, tem um porquê. E tem um porquê. Saibamos entender o porquê das crises externas. Saibamos compreender que mais do que as crises externas, pior são as nossas crises internas, que nos bloqueiam, que criam obstáculos terríveis. Nós trouxemos 2 exemplos de duas pessoas que poderiam realizar muito mais. Um, inclusive, abortou a sua própria vida em 22 anos, com tanto mal que fez a sua própria saúde, quando ele se perdeu com pequenas coisas. E a outra é de uma mulher que recebeu tanto, mas sonhou tanto, quis tanto, e no final teve todas as possibilidades e não conseguiu realizar a grande tarefa, ou a tarefa com qual ela nasceu para isso, que foi resgatar 80 espíritos que estavam sofridos, orientar, guiar e educar 80. E ao final ela percebeu, ela tinha um magnífico espaço
e não tinha recebido essas crianças, não tinha cumprido com a sua missão. Cada um de nós tem o seu compromisso, cada um de nós tem a sua missão, tem a sua tarefa. Tenhamos a certeza disso. Eu tenho, todos nós temos. Saibamos lidar com esses compromissos, saibamos lidar com essas tarefas. Vamos edificar melhor o nosso coração. Vamos construir pilares que sejam baseadas na paz. Porque a receita é esta. A receita é simples, apesar de não ser fácil. É tornar a nossa vida mais produtiva e perdermos muito menos tempo com inquietações que nos amarram, que nos aprisionam em dores e tristezas, angústias, melindres, ausências, isolamentos até de nós mesmos. Que Jesus nos ampare, que essa mensagem, que é uma certeza, ele afirmou, não vos inquieteis, que a gente consiga traduzir isso para dentro de nós. Edifiquemos o nosso coração, esculpirmos os nossos corações com essas palavras do Cristo, que é uma promessa, né? É um apelo que se faz presente com uma promessa. Não vos inquieteis, porque Ele está presente em nossas vidas, a nos guiar e a nos proteger sempre. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, pedimos licença, Senhor, para terminar mais uma reflexão de nossos trabalhos na Escola Jesus Cristo. Que possamos receber a mensagem de Emmanuel, refletirmos dentro dos nossos corações, dentro de nossas mentes, e possamos, não no futuro, mas no agora, Senhor, começar a esculpir os nossos corações com segurança, com compreensão, e prepararmos eles com os alicerces verdadeiros, que é da serenidade, que é do amor, que é da fé, da esperança. E assim, Senhor, conseguiremos vivenciar, enfrentar as crises externas, os testes que muitas vezes se apresentam como obstáculos dolorosos em nossas vidas. Mas esculpindo o nosso coração, com a certeza de que não estamos sozinhos, que esta vida é uma escola diária de aprendizado para todos nós, Senhor, com a sua presença, com sua bênção, com a sua proteção infinita, conseguiremos, Senhor, dia a dia, caindo, levantando, errando e buscando acertar. Mas não estaremos, Senhor, paralisados. Que essa certeza, a da não inquietação, o seu apelo se faça presente em nossos corações, com uma única certeza. Deus é o nosso Pai, Senhor de todas as coisas, o nosso protetor, com sua infinita misericórdia para com todos os seus filhos. Despede-nos, Senhor, ampara a nossa escola, a nossa amada escola Jesus Cristo, ampara todos aqueles que frequentam, ampara, Senhor, a todos os homens com fé ou aqueles que ainda não descobriram a fé em Ti, Senhor. Que assim seja.